Sabe aquela sensação de conexão online? E se na verdade for só o eco da nossa própria voz? É sobre isso que a gente vai mergulhar hoje. Vamos explorar um texto incrível que fala sobre autenticidade e sobre essa jornada para encontrar o verdadeiro eu no meio de todo esse barulho digital. Olha só que pancada para começar, né? O texto já joga essa provocação e define o tom de tudo. A pergunta é bem direta, bem na lata. O que a gente chama de conexão por aí? Será que é um diálogo de verdade ou é só um monólogo disfarçado? Pois é, e essa ideia de um monólogo disfarçado leva a gente direto para o nosso primeiro ponto, que é essa sensação de estar gritando no vazio. Vamos tentar entender melhor o que isso significa. Então, o ponto central aqui é exatamente esse conceito de conexão falsa. O que o texto argumenta é que muitas vezes o que a gente sente que é um diálogo online, na verdade não passa do som das nossas próprias crenças batendo e voltando, sabe? Como se fosse um eco dentro de uma câmera mental que a gente mesmo criou. Não tem troca de verdade, é só um reflexo. Ok, mas por que essa câmara de eco é tão atraente? Quer dizer, se é só uma ilusão, por que a gente continua lá dentro? É aí que a gente entra na segunda parte, que explora justamente essa armadilha, a prisão da validação. E aqui a gente consegue ver como essa prisão funciona, sabe? O mecanismo dela é o tal do loop da validação. Ele é alimentado por coisas que a gente já faz no automático, tipo repetir roteiros antigos, carregar crenças que vêm lá da infância, dogmas que ninguém nunca questionou. E o que sustenta tudo isso? Aquela necessidade constante de aprovação dos outros, que no fim das contas viram nosso oxigênio. O autor não mede palavras, né? A descrição é brutalmente honesta, loucura em massa disfarçada de comunidade. Pensa bem, essa busca sem fim por likes, por compartilhamentos, ela cria uma ilusão de que a gente pertence a algum lugar. Mas lá no fundo, será que não é só um sintoma de um grande delírio coletivo? E aqui o contraste fica gritante. De um lado, tem a falsa comunidade. É o barulho constante, os roteiros repetidos. Do outro, tem o despertar verdadeiro. E esse caminho é bem diferente, né? Ele exige que a gente encare o que sobra quando o barulho acaba, que a gente abrace um silêncio que pode ser bem desconfortável, para finalmente encontrar uma soberania que é nossa, interna, longe dessas ilusões que todo mundo compartilha. Tá, então qual é a saída dessa prisão? Como é que a gente sai disso? O texto aponta para uma solução que pode parecer até surpreendente, meio contraintuitiva. E é a nossa terceira parte, o silêncio do despertar. E aqui a ideia é bem direta, bem categórica. O verdadeiro despertar não está em mais engajamento, mais posts, mais interação, nada disso. A resposta não é fazer mais barulho, é justamente o contrário. A grande virada de chave começa exatamente aqui, nesse silêncio incômodo de desligar o feed. É nesse vazio, sabe, sem as distrações de toda hora, que o verdadeiro trabalho interno pode finalmente começar. E o caminho é apresentado quase como um passo a passo. Primeiro, o ato de desligar. Simples assim, se desconectar. E depois vem o segundo passo, que talvez seja o mais difícil de todos, que é encarar o que sobra quando todo aquele ruído para. É encarar si mesmo, sem as ilusões que o feed ajudava a gente a manter de pé. E claro, seguir esse caminho de silêncio, de confronto, isso tem consequências. E são consequências profundas. É isso que nos leva para a parte final da nossa análise de hoje, para a gente entender o resultado desse processo todo, a conquista do que o texto chama de soberania crua. Eu acho essa metáfora da mochila herdada genial. Para alcançar essa tal soberania, a gente precisa primeiro se livrar do peso que carrega nas costas. E o que tem nessa mochila? As crenças lá da infância, os dogmas que a gente nunca parou para questionar, as muletas coletivas que a gente usa para se apoiar e, talvez o mais importante, aquelas vozes internas que a gente aprendeu a ignorar. E esse ponto aqui é fundamental. Essa jornada é uma rebeldia sem aplausos. Não dá para esperar validação por se desconectar de um sistema que vive exatamente de validar tudo e todos. É um ato solitário. É tipo acender sua própria luz no escuro bem longe dos holofotes. Olha que frase forte. Ela resume a essência da verdadeira transformação. A expansão real vem da queda, não da ascensão fácil. Em outras palavras, o crescimento de verdade, aquele que fica, ele nasce da dificuldade, do confronto, não daquele sucesso fácil que todo mundo aplaude. E tudo isso leva a gente para a conclusão talvez mais dura, mas ao mesmo tempo mais libertadora do texto todo. A responsabilidade é inteiramente individual.
É preciso assumir que ninguém vai vir salvar a gente. O caminho para ser autêntico, ele é percorrido sem salvadores, sem muletas coletivas. É por conta própria. E assim, a gente termina com essa pergunta que fica no ar para a gente refletir. Quando foi a última vez que se questionou o eco ao redor? Será que, mesmo no meio de tanta gente, a conversa continua sendo no fundo a sós?